Olá a todos, esperamos que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias e seus amigos. Aqui estamos novamente em nossa série de entrevistas. Conhece a tu professor de Física do Departamento de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES. Hoje vamos estar entrevistando ao professor Dr. Gustavo Rodrigues Rocha. Muito obrigado por participar, Gustavo. Obrigado, Aldo. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você. Legal, sim, prazer ter a você também. Então, vamos começar a entrevista com algo assim, uma pequena introdução de você, não? Quem é o professor Gustavo na UFES? Aham. Bom, então, como você já colocou, o meu nome é Gustavo Rocha. Sou professor no Departamento de Física da UFES. Eu comecei minhas atividades no início de 2009. Eu me mudei para Salvador de Belo Horizonte, eu sou mineiro de Belo Horizonte. E comecei a trabalhar na UFES por volta de março de 2009. Ao mesmo tempo, eu comecei a cursar as disciplinas de doutorado no programa de Ensino, História e Filosofia das Ciências da UFPA-UFES, um programa conjunto das duas universidades. No final desse mesmo ano, de 2009, a princípio eu comecei a trabalhar como professor visitante, apareceu o concurso na área de ensino, que é a área que eu atuo. E aí eu passei no concurso e desde então eu estou no quadro efetivo do DEFIS. E a minha área é ensino de física, mas principalmente história e filosofia e ensino de física. Existe um nicho na pesquisa de ensino de ciências, que é esse de história, filosofia e ensino de ciências. Eu atuo nesse nicho enquanto pesquisa em ensino de ciências e independentemente na área de história da ciência, em particular a história da física, mas atualmente não estou restrito à história da física em termos de interesses de pesquisa em história das ciências. Eu sempre falo no plural ciências porque a ideia básica da própria disciplina é que não existe essa unidade paradigmática por detrás de todas as ciências, que pudéssemos expressar ciência no singular, né? Então, em termos de métodos, abordagens, objetos, as várias ciências são tão distintas que eu prefiro sempre falar no plural, história das ciências. De toda forma, esse é o meu foco, história, filosofia e ensino de ciências. Nós provavelmente teremos mais oportunidade de falar sobre isso, né? Dentro do DEFIS, então, naturalmente, eu leciono disciplinas relacionadas à história e filosofia das ciências, como as disciplinas de fundamentos de física, que eu gosto muito de lecionar essa disciplina, mas também disciplinas de ensino. E uma disciplina em particular, que para mim foi um presente agradável que eu ganhei quando cheguei no DEFIS, é a disciplina de divulgação científica, que o DEFIS tem um programa de licenciatura em física bastante atualizado com relação às melhores práticas que encontramos no mundo afora. Não é mérito meu, é mérito de quem estava na UFES antes de eu chegar, e nesse currículo, a disciplina Divulgação Científica, que eu considero uma disciplina importante, é parte do currículo. Então, quando eu comecei a lecionar na UFES, eu tive que aprender bastante de várias áreas que eu tinha alguma relação, mas que eu precisava de me aprofundar. E uma dessas é a área de divulgação científica, que eu tenho muito apreço por ela, é uma disciplina também que eu costumo lecionar e gosto muito de lecionar. Legal, graças Gustavo por essa introdução. Então, para começar aí desde el comienzo de la vida del profesor Gustavo, ahí nos podría informar cuál es la data y lugar de nacimiento. Sim, eu sou de 5 de julho, nasci em 79, sou de Belo Horizonte, como eu falei, mineiro. Ya, legal. Vivi os primeiros anos da minha vida aqui em Belo Horizonte.
Certo, em Belo Horizonte. Entonces, lá em mesmo Belo Horizonte, você estudou na escola, não? Você lembra a Sim, escola? eu estudei numa escola tradicional de Belo Horizonte, que chama Santo Agostinho, a minha vida inteira. No terceiro ano, eu estudei no Pitágoras, que é uma rede, né? E, bom, e é isso. Certo. Aí você tuvo um monte de professores, não? Imagino que alguno foi mais importante que outro na sua vida aí para você decidir ser físico, não? Alguém Sim. motivou você? Bom, curiosamente, eu não tive sorte com os professores de física na escola. Por exemplo, no Santo Agostinho, eu estudei numa época que eles estavam testando um professor de física. Então, tivemos em um ano três professores diferentes. Então, não tive nenhum professor que realmente chamou a minha atenção. O meu interesse na física veio mesmo dos livros de divulgação científica que eu lia na adolescência e das revistas de divulgação científica, né? Então, por exemplo, na década de 80 surgiu a Super Interessante, que era mais focada em divulgação científica, hoje parece mais uma revista de variedades. Mas tinha umas duas, três que eu sempre comprava nas bancas, né? E também tinha interesse, livros de divulgação científica. Eu me lembro de alguns livros que me chamaram a atenção, um do Stephen Weinberg, sobre a busca pela teoria final, que era uma obsessão que eu tinha na adolescência, enquanto estudante. Então, tem o Abdul Salam, também o físico do Paquistão, ele também tem um livro de divulgação científica também sobre essa temática. São alguns livros que eu me lembro. Mas também, inicialmente, eu tinha um interesse, o meu pai é engenheiro, formado em engenharia elétrica, e ele sempre me incentivou a estudar em paralelo coisas relacionadas à área dele. Então, quando criança, eu fiz esse curso universal, que era um curso por correspondência aqui no Brasil, e tinha um curso de eletrônica básica. Então, no início, eu tinha muito interesse em tecnologia e pensava, inclusive, em fazer engenharia, né? E também, na época que surgiram os computadores pessoais, na minha casa, o meu pai também chegou a comprar um desses primeiros, antes dos PCs, antes do Windows. Então, não tinha uma. O Windows é uma mediação do usuário com a linguagem de máquina. Não existia isso. Então, você abriu o computador, tinha uma tela azul. E aí você tinha que programar o computador, né? E aí, então, quando criança, eu aprendi a programar nessa linguagem que chama BASIC. Então, inicialmente, existiam esses livros de programação para crianças, mas depois eu larguei os livros, eu pegava os manuais do computador e comecei a programar. Então, essa é a origem, assim, digamos, dos meus interesses que me levaram a fazer física. Então, livros de divulgação científica, eletrônica, e também nas bancas tinham muitas revistas de eletrônica básica, tinha pequenos projetos que você podia fazer barato para montar. E na época desses primeiros computadores também tinham revistas com os programas, né? Então não tinha uma indústria de software. Então, se você quisesse que o computador fizesse alguma coisa, via de regra você tinha que programar ele. É verdade, não? Eu lembro também dessa época. Só que aí no final do ensino médio, eu já estava me fazendo perguntas mais de natureza mais filosófica, digamos assim. Não queria saber como como construir engenhocas, né? Eu não queria ser engenheiro mais. Eu queria entender os princípios gerais da ciência, no caso da física. E aí, então, quando chegou no terceiro ano do ensino médio, eu já estava decidido que eu queria fazer física. Embora eu cheguei a fazer o vestibular de engenharia elétrica também. Eu fiz três vestibulares: engenharia elétrica no Cefet, física na UFMG e psicologia, que é um interesse antigo meu, na PUC.
Eu passei nos três e comecei a fazer a física em paralelo com a psicologia na PUC. Eu fazia a psicologia à noite e a física de manhã e de tarde. Só que logo no primeiro semestre eu entendi que eu queria estudar psicologia, não queria ser psicólogo, né? E além disso também a UFMG é uma escola pública, mas a PUC era paga e os meus pais estavam com dificuldade de pagar, né? A minha mãe tem um buffet, ela estava próxima da falência, e o meu pai, ele foi despedido um pouco tempo depois, também estava um pouco inseguro, e aí eu não queria sobrecarregar meus pais, esse é outro fator que eu larguei a psicologia. Mas, além disso, eu não queria estudar psicologia, né? E tanto é que eu nunca fui estudar. Hoje, por exemplo, eu trabalho com história da ciência, como eu falei, não apenas com a física, e mais recentemente eu tenho sido chamado por programa de pós-graduação em psicologia, onde eu dou disciplinas de epistemologia da psicologia, história e filosofia da psicologia. Então, recentemente eu dei algumas disciplinas nesse programa de pós-graduação no sul do país, tem. Também há um programa chamado ProSer, que é um programa da USP, com a USP, era um projeto piloto de uma pós-graduação, chamado para dar aula. Então, a psicologia nunca abandonei, formei em psicologia, né? Então, esses eram os interesses que eu tinha por volta dessa época de estudante, como eu fui me encaminhando para a física. Mas eu me lembro que já no final do segundo ano para o terceiro ano, eu já estava convencido que eu queria era fazer física e não engenharia, né? Que eu tinha interesse mais teórico, né? Como esses livros que eu falei, do Abdul Stephen Weinberg, que são livros Sim. sobre teoria quântica de campos e o sonho de uma teoria unificada, né? Então, essas coisas me atraíam. Exactamente, ¿no? Y con respecto a esos libros, bueno, solo para lembrar a los estudiantes, en la época de los 70, 90, ainda no teníamos internet así como tenemos ahora, entonces la gente se informaba con las revistas muy interesantes, no tenía, buscando libros por ahí, no teníamos esa información que ellos tienen ahora. ¿Y cómo fue su entrada a la universidad? Porque você fue ya directamente, ya sabiendo qué cosa es física, querendo, eu quero saber mais sobre isto. E como foi sua entrada na universidade e como foi seu desenvolvimento aí na física? Bom, quando eu entrei na universidade, eu achei a melhor coisa do mundo, porque eu sentia na UFMG o verdadeiro sentido de universidade, no sentido da casa, do universo dos saberes, né? Então, eu passava o dia inteiro no campus e quando eu estava em casa eu estava estudando, pegava livros na biblioteca o tempo inteiro. Então, realmente, eu aproveitei a física, mas também fiz disciplinas na filosofia, na sociologia, na história, na matemática, na engenharia. Quando eu estava na PUC, eu gostei muito de fazer as disciplinas de neurofisiologia e neuroanatomia, acho que são coisas que foram importantes para mim. Também, por um tempo, eu estudei música, então, na escola de música tinha um programa de extensão, e desde o início, essa minha caminhada para a história e filosofia da ciência é uma coisa que começou desde, eu diria, da primeira semana. Eu me lembro que quando eu entrei no Instituto de Ciências Exatas, que é onde fica o departamento de física, eu tinha um colega de sala que tinha se formado em filosofia e começou a fazer física. Aí já na primeira semana ele me chamou para assistir uma aula na FAFIS, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. E aí eu fui e nunca mais deixei de frequentar os dois complexos dentro do campus, né? A FAFIS e o ISEX, e fui fazendo uma formação mais ou menos paralela. De fato, eu quase formei em filosofia, eu precisaria de mais um ano para cumprir créditos, né? Fui fazendo durante todo o período da graduação, também do mestrado, disciplinas na filosofia. E sempre buscava a relação com a ciência. Não exclusivamente, né? Eu fiz muitas disciplinas de filosofia moderna, mas fiz muitas também de filosofia grega,
eu adoro, mas então, mas eu eu esgotei o que tinha na universidade de disciplinas sobre ciências, seja sociologia da ciência, história da ciência, filosofia da ciência, incluindo aí filosofia analítica, lógica, essas disciplinas, né? Então, essa foi minha experiência. Quando eu cheguei, então, eu tinha essa ideia fixa de trabalhar com teoria quântica de campos e também já tinha um interesse sobre os fundamentos da mecânica quântica, que é outra coisa que eu peguei desses livros e revistas de divulgação científica, né? Então, eu tinha esses interesses e até o final da graduação eu fiquei na dúvida se eu ia ficar na física, trabalhar com teoria quântica de campos, ou se eu ia para história, que eu já estava muito envolvido. E qual foi sua... Como você decidiu? Bom, aí eu acabei indo para a história, porque o programa de História da Ciência me permitia continuar estudando física, mas explorar esse contexto mais amplo da história e da filosofia da ciência. Então, assim, embora, como eu falei, logo no início eu estava sempre na Fafiche e no ISEX, né, esses dois prédios, a minha caminhada é um pouco mais complicada, porque, na verdade, quando eu fui primeiro para a filosofia da ciência, filosofia da física, o que eu estava tentando era entender física. Então, de certa forma, eu sempre tive uma perspectiva a partir dos fundamentos do conhecimento. Por isso fui naturalmente trabalhar com epistemologia, mas na época, com 18 anos, não sabia nada disso, né? Mas eu lembro desde o do primeiro período, comecei a estudar cálculo. E aí, com esse amigo meu da filosofia, nós formamos uma dupla de estudos para estudar essa introdução à filosofia da matemática do Bertrand Russell. Então, eu queria os fundamentos da matemática, né? E eu não sabia que o que eu queria, na verdade, é o que na matemática é o curso de análise, né? Você entender a base do cálculo diferencial integral. Então, eu estava buscando entender a física. Então, por exemplo, conceitos como massa, carga, spin, as propriedades da matéria, eu queria entender, afinal, o que é massa, né? Quer dizer, até o jovem Einstein, né? Quer dizer, de Newton até o jovem Einstein, havia a pergunta sobre qual que é a relação das duas definições operacionais de massa, massa gravitacional e massa inercial. Você tem duas definições, o que garante que eu estou falando da mesma coisa, né? Então, isso é uma coisa que incomodava o Einstein lá, nos seus 20 e poucos anos, que conduziu ele da relatividade restrita à relatividade geral. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que essas não eram perguntas da formação de um físico, que a formação de um físico é a partir de definições operacionais. Isso é o suficiente para você ser um bom físico, né? Essas questões, então, têm uma natureza filosófica que, embora no passado não se misturava, era a mesma coisa a mesma pessoa, por exemplo, o Ernest Mach, né, na Áustria, no século XIX. Ele era um físico, um filósofo da física, um historiador da física, ele era tudo. Só que nós vivemos num mundo de especialização. Então, na minha geração, ou na nossa geração, as coisas não são assim mais. Existem especialidades. Então, as perguntas que eu fazia, de certa forma, me encaminhava para a especialidade de filosofia da ciência. Mas, no final, assim, o que eu quero deixar claro é que, no início, eu estava tentando entender a física, né? Então, eu percebi que os meus professores não tinham as respostas que eu procurava. E se você procurar, por exemplo, definição de carga e voltar lá nos pais do eletromagnetismo, no século XIX, você vai perceber que eles estão discutindo o que é um campo. A ideia de campo a gente toma de forma gratuita. Isso foi discutido, tinha pessoas que não aceitavam a ideia, outras aceitavam, etc. Então, nesse contexto, eu acabei decidindo por ficar com a história da ciência.
E a passagem da filosofia da ciência para a história da ciência também tem uma base, digamos, teórica, que foi a minha caminhada. Porque quando você estuda filosofia da ciência, hoje, toda vez que eu vou num congresso de filosofia da ciência e escuto as apresentações, converso com os colegas, eu sempre me lembro por que eu sou historiador da ciência. É uma perspectiva filosófica sobre a filosofia da ciência, ou seja, o filósofo da ciência tem a tendência de achar que existem conceitos ahistóricos, conceitos a priori, por exemplo, né, do entendimento humano, etc. E o historiador da ciência entende que as categorias do entendimento humano têm uma historicidade, que está dentro de uma sociedade, de uma cultura, e é como o ar que nós respiramos, não tem outra opção de você fazer filosofia da ciência em abstrato, né? E essa, então, é uma posição historicista dentro da filosofia da ciência. Então, na medida que eu fui compreendendo isso, eu fui saindo também da filosofia da ciência e fui me aproximando da história da ciência, né? Então, nesse sentido, eu tive leituras importantes na graduação que me influenciaram, por exemplo, os textos do Heisenberg, do Max Bohr, do Planck, do Niels Bohr, principalmente muitos textos do Niels Bohr sobre a mecânica quântica. Eu entendi essa posição pragmática do Niels Bohr, que é a chamada interpretação de Copenhagen, e aí eu fui percebendo. O próprio Einstein teve como influência importante vários autores, Hume, Kant, Spinoza, mas também o Ernest Mayr e o Poincaré. E eu li os textos do Poincaré e alguma coisa do Ernest Mayr. Entendi como que aquilo foi importante para o jovem Einstein, né, desenvolver a relatividade restrita. Então, o Ernest Mayr tem uma história da mecânica. E aí fica claro que a ideia de tempo e espaço absoluto é uma ideia que surgiu num tempo histórico, num contexto, mas que não tem uma justificativa racional última para que seja assim. Então, isso foi libertador para o Einstein, né? E para muitos outros, mas o Einstein é que tirou proveito dessas ideias iniciais. Então, mas nesse sentido, no nosso tempo, é uma especialidade, né? Então, eu fui da física para a filosofia da física, porque eu estava tentando entender a física, e da filosofia da física eu fui para a história da física, porque essa é a minha posição filosófica, que é historicista, entende? Então, mais ou menos, foi esse movimento. E eso fue no maestrado, ¿no? Sim, aí no mestrado, eu fui fazer, tem uma linha de História da Ciência na UFMG, o mestrado de História da UFMG. E na época, eu estava, então eu comecei estudando conceitos fundamentais, força, energia, massa, matéria, a própria ideia de uma lei natural, né? O Feynman tem um texto, o que é uma lei física, né? É um texto interessante, mas eu estava fazendo essas perguntas de natureza filosófica. O que é uma lei física? O que é força, massa, energia, etc. Então, nessas perguntas fundamentais, eu queria entender como nós aprendemos a ver o mundo atomicamente, que é a base da ciência moderna, o mecanicismo, e o atomismo é a representação mais elementar dessa perspectiva mecanicista reducionista. Só que quando eu estudava os gregos, por exemplo, Platão e Aristóteles, eles conheciam os atomistas gregos, né? Eu estou falando aqui do atomismo filosófico, não o atomismo que a gente conhece hoje. Eles conheciam Leucipo, Demócrito, os trabalhos desses primeiros atomistas, mas eles eram anti-atomistas. Eles tinham argumentos fortes argumentos, inclusive, que são válidos até hoje. Por exemplo, o Aristóteles, na Metafísica, tem um trecho que ele fala sobre os atomistas. E ele fala que você não pode fundar uma ciência em cima de categorias quantitativas. E o argumento dele é basicamente o seguinte: imagine você que eu estou medindo alguma coisa com uma régua. E aí o universo está dobrando de tamanho a cada 1 hora. Quando a minha régua e a coisa que eu estou medindo dobram de tamanho,
Então, eu continuo medindo o mesmo valor. Vamos supor, eu media 5 unidades de comprimento. Se tudo dobrou de valor, a régua que mede a coisa que é medida não pode diferenciar que o universo está mudando de tamanho. Então, pensa que todos os nossos órgãos cognitivos são instrumentos de medida. Então, se o universo está dobrando de tamanho a todo tempo, nós não percebemos. Então, assim, é um argumento que o Aristóteles faz para mostrar que você não pode fundamentar o conhecimento humano numa categoria quantitativa, porque ela é relativa, ela não é absoluta. Eles queriam essa ideia do conhecimento fundamentado. Então, eu fiquei intrigado com isso. Eu fiquei intrigado também que por volta dos 21, 22 anos, eu li a Crítica da Razão Pura, do Kant, e na segunda parte, né, que é a dialética transcendental, ele apresenta aquilo que ele chama das antinomias da razão pura. Uma antinomia, em filosofia, é uma tese cuja a antítese, o seu contrário, as duas são igualmente plausíveis, igualmente defensáveis. E aí ele tem as questões cosmológicas. Se o universo tem fim ou se o universo é limitado, e se a divisão da matéria tem fim ou se a divisão da matéria é limitada, ou seja, tem um átomo, uma coisa indivisível. E assim, para o argumento filosófico, as duas teses são defensáveis, as duas teses são plausíveis, né? Nós acreditamos em partículas elementares é porque nós temos instrumentos de divisão da matéria. Desde os instrumentos dos químicos do século XVIII são tentativas de separar substâncias, até os aceleradores de partículas que nós temos hoje no século XX e XXI. Mas, então, no final, essa é uma conclusão empírica, não é uma conclusão filosófica. E eu fiquei intrigado com aquilo que o Kant colocava ali, questões filosóficas, sobre o atomismo, etc. Então, juntando isso, eu resolvi estudar a história do atomismo, que foi o que eu fiz no mestrado. Também uma coisa importante para mim na graduação foi que eu tranquei a minha matrícula durante 1 ano e meio. Nesse primeiro meio ano, eu fiz o meu currículo paralelo. Eu tinha, pegava os livros da biblioteca e tal, e tinha o meu currículo paralelo. Mas também era uma preparação para um estágio que eu ia fazer na Europa. Então, eu passei meio ano em Stuttgart, no sul da Alemanha, trabalhando para Bosch, programando computadores. Só que nesse período, diferente desse período da infância, que eu adorava programar em BASIC, nessa época eu tinha que programar em MATLAB, mas nessa época eu detestava, já detestava programação. Achava um saco. E Não por, gostava. e por que foi para olhar? Sim, porque eu consegui esse estágio na Bosch, e era uma empresa subsidiária da Bosch, chamada ETAS, que trabalha com um simulador chamado LabCar, onde você simula partes de um carro, né? Então, eu ficava semanas assim, só trabalhando com a simulação, sei lá, do freio, da ignição, etc. Mas aí, depois dos primeiros 2 meses, o meu tutor chega de manhã com um monte de livros de MATLAB, coloca na minha mesa e fala: não, vou ter que programar em MATLAB, eu detesto programar. E aí, os outros meses eu passei programando. Então, eu não sabia que eu ia fazer isso, né? Mas para mim era tudo ótimo. Eu tinha 21 anos, era tudo novo para mim, e eu estava aprendendo muito. Então, assim, isso não era importante, que o trabalho era chato para mim, não era importante. Mas, e depois desse primeiro semestre na Alemanha, aí eu decidi ir para Londres, onde eu passei mais 7 meses. E aí, em Londres, eu fui porque eu queria dominar o inglês. Eu achava que o meu inglês não estava bom o suficiente, eu queria ter segurança. Só que aí eu não tinha o suporte dessa instituição que faz os estágios no mundo afora. Então, eu fui por minha conta, e meus pais também não tinham condição de me ajudar. Então, eu trabalhei no subemprego, né, como se diz,
e o mínimo possível só para me manter, e tinha aula, né, de inglês, de segunda a sexta, etc. E aí até eu fazer os exames, né, de ciência. Aí quando eu fiz esses exames, eu voltei para o Brasil e continuei, e terminei, né, a graduação, Oh, ainda tinha mais 2 anos da graduação. Eu acho que esse período foi muito importante na minha formação, porque me deu uma ideia, assim, geral da estrutura das coisas do nosso mundo, e me colocou muitas perguntas, né? E também, talvez, ali eu já tinha alguma coisa do historiador, que eu sempre gostei de arquivos, de bibliotecas, museus, e entrevistar as pessoas é uma coisa que eu fui aprender, que eu gosto também. Isso tudo faz parte, digamos, da caixa de ferramentas do historiador. Nesse período, eu percebi que eu já tinha essa coisa do historiador, embora eu não sabia ainda que eu ia para a história 2 anos depois é. dali, né? Legal. Con respecto a eso, puede que los estudiantes fiquen se preguntando como posso fazer um estágio. Você tem alguma dica de como eles podem tentar fazer isso? Fazer um mestrado. Um estágio, não? Como o que você fez na Alemanha. É. Bom, esse estágio em particular é uma instituição que chama IAEST. Ela está em, sei lá, uma centena de países, e é para a nossa área, para áreas exatas. A maioria dos meus amigos eram engenheiros, mas o meu chefe, por exemplo, ele era físico de formação. Então, engenharias, matemática, física, é de exatas, a IAEST. Mas hoje eu acho que tem muitas outras oportunidades, né? Eu acho que é uma experiência importante. É importante para a pessoa abrir a mente culturalmente, é importante para aprender línguas estrangeiras, que é fundamental lá na frente, é importante para a formação humana e para a formação acadêmica, né? Então, eu sempre incentivo meus alunos, sempre incentivo a fazer, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, né? Eu fiz nos três, inclusive, né? No mestrado também tive uma saída por 2 meses e meio, que eu passei no Departamento de História da Ciência da Harvard, e foi um período, inclusive, que eu conheci esse professor do MIT, que muitos anos depois seria meu orientador lá, no Legal. doutorado. Eu conheci em 2005, quando eu passei esse período. Então, incentivo os alunos. Nos últimos anos, nós conseguimos organizar alguns eventos que conseguimos levar alunos da UFES, desse programa UFES, né? Então, nós organizamos uma escola de verão em Lille, na França, conseguimos levar um aluno. Organizamos uma escola em San Sebastián, na Espanha, uma escola de verão de História da Física. Conseguimos levar uns 2 alunos do programa, né? Eu ajudei a organizar. Foi organizado pelo Instituto Americano de Física, que me chamou para ajudar nessa organização, e pela Sociedade Europeia de Física. E aí nós conseguimos levar, eu acho que eram 2 alunos desse programa de pós-graduação do UFES, né? Um aluno da nossa colega indianara, e uma outra aluna, que eu não sei quem que era, orientadora ou orientador. Mas, enfim, então eu sempre incentivo os alunos, e na medida que eu posso ajudar de alguma forma. Então, assim, se alguém que estiver assistindo ao nosso papo, algum dos nossos alunos, tiver esse interesse, pode me procurar, e no que eu puder ajudar, será um prazer. Eu acho que é importante Legal. para formar. Vamos a pasar la dica para que eles contactem com você. Aí você ajuda eles. Também, porque realmente eu não conhecia, não? Assim que se eu não conhecia, É, aí você pode esse ensinar. da graduação foi a IAEST, chama IAEST, mas eu lembro que na época tinha um equivalente que cobria 5 semanas também, que era IASEC, mas tem vários programas. Esse programa era um programa de estágio, ou seja, eu estagiava e tinha um salário. Então, trabalhava 40 horas por semana, batia cartão,
quando chegava, quando saía, e tinha o meu salário, né? Então, eu vivia do meu salário. Tem outros estágios que não são remunerados. Aí a pessoa tem que ter algum fundo, algum recurso, né? Mas existem várias oportunidades. Agora, tem que ver caso a caso. Sobre oportunidades para graduação, eu estou um pouco desatualizado, né? Eu tenho sempre ideias para a área de História, Filosofia e Ensino de Física, Ensino de Ciências, né? Então, por exemplo, agora eu fui eleito presidente da Interdivisão de Ensino de Ciências, dessa União Internacional de História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia. E na nossa interdivisão, nós sempre temos fundos para estudantes. Legal. Então, assim, claro que somos democráticos, é para o mundo inteiro, mas É. se puder Hum, ter um aluno nosso, eu vou ficar muito feliz, né? é. Então, nós temos esse recurso que é para, às vezes não cobre tudo, mas cobre alguma coisa para Hum, ajudar o aluno no congresso, no exterior, fazer uma apresentação, ou apenas só sim. assistir, como aconteceu nessa escola de verão em Lille, nosso aluno, ele não apresentou, né? Em San Sebastián, na Espanha, os alunos tiveram que apresentar, né? Legal. Em Lille não apresentou. Então, quer dizer, então, cada caso é um caso, mas o que eu puder ajudar, comigo. Sí, solo para que los estudiantes sepan, el presidente no decide, ya existe siempre una comisión que estudia todos los casos ahí y escoge a los mejores postulantes, ¿no? El É mes- bom ter isso em mente, essas mm, possibilidades. sí, mayoría de estudiantes, al menos para mi caso, yo apliqué a un monte de estágios, a un monte de pasantías, a un monte de cosas y acho que hace de 100 que apliqué, hace que fueron aceptados 2 o 3, ¿ya? No sé, probablemente siempre va a recibir un no, mas si você nunca aplica, você Exato, nunca va a recibir nada. exato. Agora, voltando para sua formação. Você terminou o mestrado. Qual foi o tema de tese do seu mestrado? Sim, então eu fiz essa dissertação sobre a história do atomismo. Domingo, sim. E eu tinha duas teses por trás da minha dissertação. Uma tese, inclusive, talvez seja importante mencionar isso, porque isso foi uma ponte para o que eu tentei depois um doutorado, né? Uma tese, enfim, eu estou falando aqui do atomismo filosófico, mas eu fiz três partes do meu trabalho, né? A ideia do atomismo na história intelectual do Ocidente, porque existe atomismo fora do Ocidente também, mas é raro, e isso é interessante, eu vou mencionar. Depois, o período da modernidade, do Renascimento e diante, onde essa ideia volta, que ela tinha sido colocada na gaveta das ideias filosóficas por um tempo, porque nós tivemos séculos dominados pela filosofia aristotélica, que é anti-atomista, né? Mas aí, no início da modernidade, Gassendi, Boyle e tantos outros retomaram essa ideia. Então, eu tento mostrar esse renascimento. E o átomo, ou a ideia da partícula elementar, que volta na física do século XX, eu explorei até o início da teoria quântica. E, inclusive, essa interpretação do Niels Bohr, que eu lia na graduação com muito interesse, os textos do Niels Bohr. E é interessante porque até o final do século XIX e início do século XX, tinha muitos físicos e químicos que eram antiatomistas, né? Por exemplo, o Ostwald, que foi um químico alemão muito importante, ele era um antiatomista, ele tinha um outro programa para a ciência, que ele chamou de energicismo. Então, ele acha que o conceito fundamental seria o conceito de energia e não o conceito de matéria baseado em propriedades como massa. Enfim, essa é uma longa história. Mas eu achei fascinante que foi apenas com o trabalho, por exemplo, do Jean Perrin, que mediu de 14 maneiras diferentes o número de Avogadro, e aí as pessoas se convenceram, não deve existir essa coisa chamada átomo.
Mas antes desse livro, que chama Os Átomos, né? Então, aliás, todas as minhas referências bibliográficas vieram justamente desse período que eu passei na Harvard durante o mestrado. Então, eu tinha duas fontes, né? Que é as bibliotecas do MIT e da Harvard. As bibliotecas do MIT, qualquer um pode entrar. Você pode fazer uma carteirinha. Na época, eu fiz a carteirinha para tirar fotocópia. Só que da Harvard é super restrito. E embora eu estava visitando o departamento deles, a burocracia estava demorando tanto que eu desisti. Só que essas coincidências da vida. Eu fui morar numa república onde eram três colegas que dividiam essa casa, né? O que me convidou, que é o Sean, um grande amigo meu até hoje, ele fez doutorado lá na Harvard, ele era doutorando na época e eu era mestrando, mas um outro colega dele era bibliotecário da Biblioteca Central da Harvard, que é uma das maiores do mundo. Então, toda noite eu dava a lista dos livros que eu precisava, e aí quando ele voltava do trabalho, ele chegava com um monte de livro, e aí eu ia no MIT e tirava as fotocópias. Então, eu tenho até hoje as caixas com as minhas fotocópias. Então, peguei tudo sobre a história do atomismo que tinha nessas bibliotecas e então eu separo esses três períodos. Então, uma tese que eu tenho, né, na minha dissertação é que, curiosamente, a estrutura da nossa língua, tanto a questão da origem das línguas indo-europeias, que tem uma estrutura que a gente pode chamar de lógica aristotélica, que tem sujeito e predicado, quanto o uso do alfabeto fonético, essa ideia de que a gente pode ter uma letra que não significa absolutamente nada, é como um átomo, mas quando se junta, significa, por exemplo, verde, vermelho, como os átomos, eles são nada para Demócrito e Leucipo, mas quando se juntam, dão tudo que a gente conhece na experiência humana. Então, assim, a primeira coisa que eu notei, que desde dos textos por exemplo, o Aristóteles falando dos atomistas, como eu falei, na metafísica, ele faz o exemplo do que é o atomismo usando as letras. E isso continua até Lucrécio, na filosofia greco-romana. O Lucrécio tem um poema famoso, onde ele apresenta a visão atômica do mundo, ele também usa as letras. E aí o que me inspirou muito foi a linguística cognitiva, que entende que o meio já é a mensagem. O meio que você usa para se expressar, esse meio já é a mensagem, né? É um famoso filósofo da comunicação americano que criou essa frase. Mas, basicamente, não é à toa que os exemplos são sempre com as letras do alfabeto fonético. Então, é só com o advento do alfabeto fonético que a gente aprende a ver o mundo atomicamente. Essa é uma tese que eu coloco, baseada em uma série de referências e pensadores que, ao longo dos anos, só se confirmaram. Inclusive, na linguística cognitiva, a minha referência era o Lakoff, que é um professor da Universidade de Berkeley, que tem uma obra que chama Philosophy in the Flesh, que é a filosofia na carne, né? Então, ele é o que é chamado de cognição corporificada. A ideia de que não existem ideias puramente abstratas, né? As ideias são um produto da nossa sociabilidade. E essa sociabilidade da Grécia Antiga, que pegou o alfabeto fonético dos fenícios, tinha essa visão atômica do mundo na língua. E também o advento do comércio, a expansão do comércio, e a passagem do escambo para moedas. Moedas são como átomos, né? Você é quantizada a moeda. Você tem 1 centavo, 2 centavos. Você não tem 1,5 centavos, né? E a moeda é como energia. Pode dizer, você tem energia mecânica, energia elétrica, energia. Então, a moeda ela pode se transformar em qualquer coisa, né? Então, são duas metáforas poderosas. E no caso da moeda, a dica para mim foi, eu acho que no Capital, né, do Karl Marx, no primeiro livro,
é, enfim, ele fala aquelas questões do valor, valor de uso, valor de troca, dinheiro, etc. E aí, em algum momento lá, não me lembro aonde, ele faz a metáfora atômica para o dinheiro. Aí eu falei, bingo, né? E a tese de doutorado do Karl Marx foi sobre Demócrito e Epicuro, dois atomistas da antiguidade, né? Então, essa ideia eu peguei enfim, inicialmente dali. Mas também na linguística existe uma tese, chama tese Sapir-Whorf, que é o chamado relativismo linguístico, onde um desses autores, o Benjamin Wolff, tem um livro que chama Language, Thoughts and Reality, que é Linguagem, Pensamento e Realidade. E eu fiquei muito impressionado com esse livro, porque ele estudou a língua Hopi. E a língua Hopi não tem essa estrutura sujeito-predicado das línguas indo-europeias. E essa ideia de sujeito-predicado coloca a gente na posição de entender o mundo, de que toda ação tem a causa da ação como é o sujeito na nossa língua, que causa a ação. Na língua Hopi, que esse linguista estudou, não existe essa estrutura. Então, eles não pensam que por detrás dos fenômenos tem uma causa para os fenômenos. E a gente pensa assim, seja átomos, seja Deus, na teologia, é uma estrutura persistente do pensamento vindo das línguas indo-europeias, de que por trás dos fenômenos existe uma realidade subjacente, que não está dada no fenômeno, mas que explica e é a causa do fenômeno. E os átomos é uma das várias alternativas do que os gregos chamavam de arquê. Arquê, de onde vem o prefixo para palavras como arqueologia, o estudo dos princípios, né? E o princípio arquê para o grego é tanto no sentido de início, não o início do mundo, que essa é uma ideia judaica cristã que eles não tinham, mas o início da ordem, né? A passagem do caos para o cosmos, mas também no sentido de fundamento. A gente também usa princípio como o início, né? O princípio da nossa conversa, é o início da nossa conversa, a gente usa também como fundamento, né? Os princípios da matemática, os fundamentos da matemática. E arquê, para o grego, tem esses dois sentidos. Então, o atomismo é uma das várias possibilidades de resposta para a busca desse princípio da ordem cósmica, né? Então, essa persistência dessas ideias encontrada nas culturas de língua indo-europeia, mas não é encontrada em outras culturas. Então, por exemplo, tem uma tradução de uns linguistas chineses, enfim, eles escreveram em inglês, mas a tradução é do Humberto de Campos, eu acho, um desses grandes literatos e linguistas, e aí tinha um desses ensaios que era, como é que era? A filosofia da ciência de um chinês. Eu fiquei impressionado com esse ensaio. Ele mostrava que no chinês tradicional, antigo, não tem nem alfabeto fonético e nem essa estrutura das línguas indo-europeias. E o universo deles é todo correlacional, dialético. Inclusive, ele supõe que é por isso que os chineses entenderam melhor Hegel e Marx, que eles já têm um pensamento dialético na estrutura linguística deles. Para nós sair da lógica aristotélica para uma lógica dialética, quer dizer, a lógica formal que a gente tem para a lógica dialética é uma dificuldade enorme para a nossa cabeça, né? Mas, enfim, são diferentes maneiras de entender o fenômeno que estão na língua. Então, eu usei essas teses para construir minha narrativa, né? E quando eu passei esse período na Harvard, eu descobri esse professor, que é do Departamento de História da Ciência da Harvard, e é o professor de História da Física. O nome dele é Peter Galison. E ele tem um livro sobre a história da física de partículas elementares experimental, né? High Energy Physics. E esse livro, que é um livro enorme, de 1000 páginas, se chama Image and Logic. Nesse livro, ele tenta entender como é possível que centenas, milhares de pessoas tenham uma língua comum para trabalhar num acelerador de partícula como o do CERN. Você tem físicos, engenheiros, técnicos, matemáticos, que todo mundo trabalha para criar resultados.
E aí, para entender isso, ele usa um conhecimento da linguística, que estuda o que eles chamam de Pidgin Language, que é quando duas línguas se encontram, uma do colonizador e a do colonizado. Por exemplo, quando os franceses chegaram nas ilhas aqui, na América Central, por exemplo, essas línguas se encontram e surge uma terceira língua, que é a Pidgin Language. Então, os linguistas estudaram como que acontece esse fenômeno. E o Peter Gales usou isso para entender como que um monte de pessoas de background diferentes se juntam e criam uma língua comum, como a Pidgin Language, para falar de física de partículas, detectando o bóson. Como assim? Como é que milhares de pessoas que têm formação completamente diferente, trabalhando com essa parafernália toda, chega numa imagem de mundo e fala, a gente está falando a mesma coisa e conseguimos esse resultado. E aí eu achei natural, poxa, eu estudei história do atomismo, usei trabalhos vindo da linguística, e esse cara faz isso com a física de partículas do século XX, né? E aí, então, no final do mestrado, eu tentei o doutorado lá, na Harvard, para estudar com esse cara, Peter Garrison. E tentei também na França. Na verdade, antes, como eu tinha morado na Europa, na graduação, eu tinha uma fixação que eu queria voltar para fazer o mestrado ou o doutorado. Só que aí eu passei esse período nos Estados Unidos e meus amigos americanos me convenceram. Eles falavam, não, você tem uma fixação com a França, com não sei o quê, com a Alemanha. Você tem que fazer aqui, é aqui que as coisas acontecem e tal. Aí eu fiz uma candidatura muito incipiente com a ajuda de um desses amigos, não passei, mas não deixei de tentar com bolsa CNPq na França. Na graduação e no mestrado, eu pensava que eu faria o doutorado na Europa. Então, eu tentei uma bolsa de CNPq, numa época parecida com a atual, de vacas magras, não tinha bolsa para ninguém praticamente. Não consegui. Mas eu estava contando essa anedota que expressa um pouco a minha formação e o caminho que eu segui. Que mesmo história e filosofia da ciência são especialidades distintas, né? E eu sempre tentei trabalhar com as duas juntas, que é a minha própria concepção de conhecimento, como eu falava mais cedo. Mas isso tem custos, né? E um exemplo é isso. Então, eu tinha um projeto de doutorado para tentar a bolsa do CNPq e mandei para esses dois professores franceses. Um chama Pitball e ele é filósofo da física. E o outro chama Darrigol e ele é historiador da física. E aí o Darrigol, que é o historiador da física, olhou meu projeto e falou, mas seu projeto parece muito de filosofia da física. Você não manda, por que você não manda esse projeto para o Bitball, que é o filósofo da física? Paralelamente, o Bitball me respondeu, oh, seu projeto parece muito de história da física, por que você não manda ele para o Darrigol? Então, um estava me mandando para o outro, né? Sem saber que eu botei os dois. Mas, de toda forma, como eu falei, era esse período que era muito difícil ter bolsas. Eu tentei duas vezes, eu acho, o CNPq. E na Harvard, por causa dos meus amigos e por causa desse professor. Então, depois do mestrado, eu fiquei um pouco no limbo. E também eu comecei a trabalhar, antes de terminar o mestrado, no departamento de matemática dessa universidade, uma faculdade em Diamantina, no interior de Minas. Chama FEVALE, Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha. E lá eles tinham um departamento de matemática. Eles me contrataram antes de eu terminar o mestrado. Comecei a dar as físicas básicas para estudantes de matemática e algumas disciplinas de matemática variáveis complexas, estatística, álgebra linear, umas coisas assim. E eu dei aula lá durante 2 anos e meio, depois que eu terminei o mestrado, sem saber para onde que eu ia. Então, eu terminei o mestrado, tentei na Harvard, na França, em Paris, mais de uma vez. Aí não consegui. Não tinha, assim, eles me aceitaram em Paris,
mas eu precisava da bolsa do CNPq. Na Harvard, você não precisa de bolsa, eles te aceitam, eles te pagam os estudos. E aí foi assim que eu acabei me mudando para Salvador, porque no Brasil tem poucos grupos de história da física e filosofia da física. E naquele momento eu abordei esses professores, né? E eles me falaram, olha, continua tentando lá fora, porque a gente não tem bolsa. Eles não estão dando bolsa para história, por exemplo, história da ciência. Então, você faz o seu doutorado aqui no Brasil e tenta o que a gente chama, você sabe, né, o doutorado sanduíche, que é uma parte do doutorado que você passa fora. E aí me falaram isso várias vezes, né, o Roberto Martins, da Unicamp, hoje aposentado, o Olival Freire, que foi por causa dele que eu acabei me mudando para Salvador, e o Oswaldo Pessoa, o Olival Freire da UFPA, o Oswaldo Pessoa da USP. Então, mais ou menos, eu encontrava o Oswaldo sempre em congressos de filosofia da ciência e o Olival em congresso de história da ciência. E o Roberto Martins nos dois. Ele era igual eu, ficava de um para o outro. Aí eles me falaram isso. Eu falei, bom, então onde eu vou tentar, né? E foi então que o grupo mais forte que crescia naquele momento ali era o grupo do Olival Freire. Só que eu não tinha condição de ir sem uma bolsa, sem um recurso, né? Então, surgiu essa oportunidade paralela. Um colega nosso, que era professor na UFES, hoje é professor na UFPA, que é o Fábio Freitas, ele falou, olha, nós precisamos de um professor visitante na UFES, né? E assim, ele aqui de um lado e o Olival Freire do outro. Ele falou assim, não, então você conversa com o Fábio para ver essa candidatura aí para o UFES e a gente conversa para você aplicar para o doutorado no programa UFBA-UFES. E então foi assim. Então, esse era um congresso, eu estava no Rio, nesse congresso, eu voltei para Belo Horizonte pensando naquilo, eu demorei uma semana para a ficha cair. Falei, não, é isso que eu tenho que fazer. Aí eu me candidatei, fiz um projeto para a UFES, como professor visitante, e a seleção para o programa do doutorado já tinha passado, eu ia ter que esperar um ano, mas para mim tudo bem. Se eu tivesse uma fonte de renda, eu poderia me mudar. E foi o que eu fiz. Eu fui para Salvador e comecei, como falei no início, dar aula na UFES e fazer disciplinas no campus da UFBA, para o doutorado. E depois eu entrei, né, no doutorado, esses créditos que eu havia feito, eu validei e fiz como esses colegas mais experientes haviam me aconselhado, eu fiz o sanduíche fora. Aí eu tive a sorte de conseguir uma bolsa da CAPES Fulbright e fui para o MIT. E aí no MIT, esse professor, pessoa incrível, o David Kaiser, ele tinha acabado de publicar um livro e era sobre o tema da minha tese de doutorado. E o engraçado é que eu li esse livro logo que saiu no meu apartamento em Salvador. Eu lembro que eu estava ansioso para o livro chegar. Ele chegou tipo na hora do almoço. Eu fiquei até 2 horas da manhã até terminar o livro. 12, 13, 14 horas lendo o livro, tomando nota direto. E no livro ele fala assim: quando eu comecei a escrever esse livro, eu soube que os meus filhos, gêmeos, que a minha mulher estava grávida de gêmeos. E agora que eu estou terminando o livro, eles já são quase alfabetizados, eles já podem ler o livro, ele faz essa brincadeira, alguma coisa assim. E eu achei engraçadíssimo isso, porque quando, em 2005, eu tinha conhecido ele, em Cambridge, Massachusetts, né, eu encontrei ele umas 2, 3 vezes, que no MIT tinha um instituto chamado Tibney Institute, que era para a história da ciência também. Esse instituto não existe mais, mas eu frequentava ele também. Então, eu estava na Harvard, mas estava indo lá no MIT, e também o David Kaiser
ia na Harvard, os estudantes adoravam ele. Ele é uma pessoa incrível mesmo. E aí, quando eu conheci o pessoal estava dando parabéns para ele, porque ele tinha acabado de saber que a mulher dele estava grávida de gêmeos. Então, quando 5, 6 anos depois eu li aquilo, falei, poxa, olha aí, agora eu vou estudar com ele, né? Então, deu um círculo completo. E aí eu consegui essa bolsa Capes Fulbright e fui para o MIT fazer o meu sanduíche. Então, esse livro, o título dele é How the Hips Saved Physics, Como os hips salvaram a física. É um título engraçado. Enfim, eu sei que tem um livro, How the Irish Saved Civilization, Como os irlandeses salvaram a civilização. É baseado nesse título que eles fizeram esse título dele. Mas trabalha com essa temática que eu estudei no doutorado, que é a temática de como que esses debates sobre as interpretações da mecânica quântica entraram na cultura popular. Então, eu uso uma frase do Oppenheim, onde o Oppenheim fala assim, não, nem os físicos entendem a física quântica, então isso nunca vai fazer parte da cultura popular, né? Aí, passado algumas décadas, está em todo lugar. Então, eu queria entender como um historiador cultural, que é uma vertente na história cultural. Então, eu queria fazer uma história cultural dos debates em torno das interpretações da mecânica quântica. E aí eu tive, assim, a seleção de ouro de orientadores, né? Porque, pela escolha do tema, o Olival Freire achou que o ideal seria que ele fosse meu co-orientador e o meu orientador fosse o Oswaldo Pessoa, da USP. Então, que eram as pessoas que eu busquei, assim, orientação e pensei em estudar com eles, né? Acabei estudando com os dois. E o Oswaldo Pessoa trabalha mais com a filosofia da mecânica quântica e o Olival com a história da filosofia da mecânica quântica. E aí, no sanduíche, o meu supervisor foi o David Kaiser. Então, foi assim, para mim foi um presente, né? Uma sorte. Eu tive esses grandes historiadores e filósofos da física como orientadores, né? E que os nossos temas comuns, né, se cruzaram na hora certa também, no caso do David Kaiser. Entonces, eso fue en el doctorado, ¿no? Fue... ¿Y usted terminó el doctorado en qué año? 2015. Ah, 2015, faz 6 anos. Exato. Sim. É. E aí você já ficou trabalhando, ficou morando em Salvador? Nos primeiros 3 anos eu morei em Salvador. Depois eu passei a morar em Feira. Já. Então, Então, desde 2015 até recentemente, eu morei do lado do campus. já. Então, para mim era assim, eu adoro Salvador, mas é muito distante. Assim, não é muito distante, mas é distante no sentido assim de ir todo dia. É, Só que eu adoro mais morar do lado do meu trabalho. por mais tempo, dá mais tempo para ler livro, não? Exato, exato. Você tem muito tempo, né? E qualquer coisa que você precisa, eu só descia as escadas, já estava no campus, né? Então, eu achei muito conveniente. Então, eu morava em Feira, do lado ali no Feira 6, do lado da universidade. Bom, o que acontece é que no final do doutorado, enfim, tem um detalhe, quando eu estava no MIT, que então, quando você trabalha com história da ciência no século XX, às vezes as pessoas estão vivas, né, que fizeram os protagonistas daquela história. Então, você pode entrevistá-los, e isso é parte do material empírico do seu trabalho, e isso chama história oral, né? O historiador gosta de falar história oral. Ele fala, quem faz entrevista é jornalista, eu faço história oral. Mas é uma entrevista, né? É uma entrevista aprofundada. E aí eu comecei, então, a fazer essas entrevistas. Então, teve mais ou menos uns 10 dias, 2 semanas, eu não lembro,
eu fui de Boston para São Francisco, e então fiquei esses aproximadamente 10 dias ali entre Berkeley e São Francisco, né, na Baía de São Francisco, que é onde esses físicos, muitos desses físicos estão até hoje. E aí eu entrevistei três físicos e uma figura importante, né? Então os físicos assim, minha relação foi muito boa, mantive a amizade com essas pessoas até hoje. Então um deles é o Nick Herbert, que tem esse livro Realidade Quântica, que é um dos primeiros bons livros de divulgação, antes dos livros ruins de divulgação. Então, eu entrevistei. Aí, o Nick Herbert também tem uma importância periférica nesse teorema hoje muito importante, que é um teorema em computação quântica, importante para criptografia, etc., que é o teorema da não clonagem. E ele tem uma história que ele submeteu um artigo para uma revista que todo mundo falava, não, esse artigo tem que estar errado, mas ninguém achou o erro. E o editor mandou para umas 13 pessoas que eu tenho notícia. E aí metade falou, não, publica, e metade falou, não, publica, porque a gente não está achando o erro. Aí publicaram. Aí na tentativa de achar o erro do artigo, nasceu o teorema da não clonagem. Esse cara chama Nick Herbert. Ele abandonou a física, mas ele escreveu livros de divulgação importantes. E aí, então, entrevistei ele, entrevistei o Henry Stapp, que é um físico, hoje tem mais de 90 anos. Eu fui no aniversário de 90 anos dele, inclusive, em Berkeley, mas na época ele era mais jovem, assim, mas o que, 86 anos. Então, o Henry Stapp também é uma figura importante. O Fritjof Capra, que é um autor famoso, né, mas que na década de 80 também abandonou a física, trabalha com teoria de sistemas, educação ecológica, etc. E, e, e o que não é físico, que marcou a minha trajetória a partir dali. O nome dele é Michael Murphy. Também tem mais de 90 anos. Aliás, ele fez 91 recentemente. E o Michael Murphy, ele fundou um instituto no Big Sur, na costa da Califórnia, que é essa paisagem que está aqui atrás, na minha imagem. Esse é o Instituto Exalém. Ele fundou, em 1962, esse instituto, que é um instituto alternativo, de terapias alternativas, eles têm workshops, é uma espécie de spa. Na verdade, o avô dele, que comprou essa propriedade, com a ideia de fazer um spa do tipo que ele conhecia no sul da Alemanha. O sul da Alemanha tem esse estado, né, eu morei nesse estado, que chama Baden-Württemberg, que eram duas províncias diferentes, Baden e Württemberg, que se juntaram na Alemanha moderna. E Baden, em alemão, significa como em inglês, path, né? Então, são regiões onde você tem, como também na Suíça, você tem nos Alpes, etc., esses sanatórios, né, no século XIX, no século XX. O Thomas Mann tem o famoso livro Montanha Mágica, que se passa num desses sanatórios. Então, o avô do Michael Murphy tinha esse hábito de passar um tempo nesses espaços, ele queria fazer algo parecido na Califórnia. E nessa propriedade tem águas térmicas, que é um componente importante. Então, é uma propriedade linda, que ao nível do mar você tem águas térmicas, mas aí quando você sobe assim, você vê o Pacífico do alto e atrás tem cachoeiras. Então tem tudo isso no mesmo lugar. E ele montou esse spa, uma espécie de spa espiritual, de desenvolvimento humano, etc. E foi a meca desse chamado movimento do potencial humano, onde surgiram muitas das psicologias, como psicologia humanista, psicologia transpessoal, etc. E ele se sentia como o Solvay, na época das conferências de Solvay, que o Solvay foi esse industrial que patrocinava as conferências de Solvay, onde os primeiros físicos, né, que trabalhavam, os pais criadores da física quântica, se reuniam para discutir a física que eles estavam desenvolvendo. E nesse período eles discutiam o tempo todo os fundamentos da mecânica quântica. Mas aí depois veio uma geração, essa geração do pós-Segunda Guerra,
e tem a filosofia bem americana, bem pragmática, de falar, não, questões filosóficas não importa, nós precisamos de desenvolver o nosso complexo industrial, militar, etc., e filosofia não faz parte dos nossos livros, textos, etc. Só que nesse período que eu estudei, que é da década de 70, 80, volta-se a discutir. E um dos espaços de discussão foi esse instituto, o Instituto Exalém. Então, o Carl Sagan teve lá, o Feynman teve lá, todos esses físicos que eu entrevistei frequentaram muito tempo o Instituto Exalém. Então, eu fui entrevistar o fundador desse instituto, né, que chama Michael Murphy. Hoje, um querido amigo, né, porque mantivemos amizade, encontramos várias vezes em diferentes ocasiões. Inclusive, eu já tive, certa vez, fui convidado para uma conferência, para uma semana, um workshop de fundamentos de mecânica quântica e psicologia junguiana. Então, eles gostam de fazer essas misturas. Então, assim, era importante eu entender isso para entender como que esse discurso virou parte da cultura popular. E aí que tudo mudou para mim, porque eu entrevistei esse senhor, né, o Michael Murphy, e na casa dele, depois ele me chamou para jantar com a esposa dele, e aí ele me falou de um outro projeto que eles tinham, de um outro grupo, que o grupo que eu trabalhei é história, né, era da década de 70. Eu estava falando de um atual, que tinha concluído os trabalhos recentemente. Eu estava entrevistando ele em 2013, eles concluíram em 2012, foram 15 anos. E esse trabalho, que já não tem uma relação com a física direta, embora 3 físicos fizeram parte desse grupo, eles estudavam a natureza da consciência. Então, é um cruzamento super multidisciplinar de neurociências, filosofia da mente, ciências cognitivas, etc., mas eles tinham a tese subversiva para o mainstream de que você não pode explicar a consciência meramente como um produto do cérebro, né? E essa subversão, né, me chamou a atenção pela qualidade técnica desse corpo de 40, 50 pesquisadores do mundo todo, super multidisciplinar. E aí ele falou, eu vou te dar uma cópia do livro que acaba de sair. Então, o livro chama Irreducible Minds, um calhamaço de 900 páginas, A Mente Irredutível, onde eles colocam todas as evidências empíricas de que as ciências cognitivas, o mainstream das ciências cognitivas está no caminho errado. Eu achei aquilo absolutamente impressionante, mas eu tinha que terminar meu doutorado. Só que eu peguei essa cópia desse livro, coloquei do meu lado assim, e eventualmente eu li, ainda antes de terminar o doutorado, e fiquei absolutamente encantado com aquilo. Falei, não, isso é um prato cheio para o historiador, que eu estava estudando interpretações marginais da mecânica quântica, né? E aí eu falei, não, eu posso agora olhar para outra construção marginal. Por que o marginal é importante para o filósofo historiador da ciência? Porque essa é a pergunta mais tradicional da filosofia da ciência. Como que se define o que é ciência e o que não é ciência, né? Esse é o filósofo Karl Popper chamou do problema da demarcação. E ali estava um grupo de pessoas altamente bem-sucedidas nos melhores centros de pesquisa no mundo, mas que quando eles queriam tratar desses assuntos dissidentes, eles precisavam de um instituto alternativo, como o Instituto Exalém. E aí eu falei, bom, eu quero estudar isso em algum momento. E deixei aquilo no meu radar. E então surgiu esse projeto da Universidade de Oxford, desse centro que chama Ian Ramsay Center for Science and Religion. Esse centro tinha um projeto de 3 anos envolvendo jovens pesquisadores na América Latina. E esse projeto era o que eles chamam de Big Questions, né, grandes questões. E tinham 3 grandes questões: a origem da vida, uma questão mais cosmológica do nosso lugar no cosmos, e tinha a terceira questão que encaixava nesse tema que eu estava interessado, que é justamente a relação entre mente e cérebro, que é uma descrição, a mente é uma descrição em primeira pessoa, né? O cérebro é uma descrição em terceira pessoa, mas nós nos definimos também em relação com o outro, né? Isso é a segunda pessoa. Então, eles pegaram essas 3 perspectivas, essa era uma das 3 questões. Falei, não, o problema mente-cérebro da filosofia é esse problema
que eu quero ter esse grupo como estudo de caso. Então, eu falei, poxa, isso daqui encaixa perfeitamente no que eu quero fazer. Aí eu montei um projeto, eu estava terminando de escrever minha tese, montei um projeto e mandei para eles, para Oxford. E eles tinham 10 oportunidades para jovens pesquisadores na América Latina. E aí o meu projeto foi selecionado. E não era obrigatório que as pessoas fossem para Oxford. Na verdade, desses 10 pesquisadores, que eu me lembre, só um foi para Oxford, que é o Tiago, inclusive brasileiro também. Os outros, cada um, você tinha que escolher um centro de pesquisa de nota máxima, né? Assim, nos padrões globais, e que tivesse disposto a te receber. Então, eu pensei, bom, esse grupo, ele se reunia na Califórnia, e a Universidade da Califórnia, em Berkeley, tem um centro importantíssimo de história da ciência e de história da física, inclusive ali que está o arquivo de história da mecânica quântica, iniciado pelo Thomas Kuhn, quando ele foi professor lá e tudo mais. Enfim, o arquivo ele fica numa sala protegida, você pode abrir as gavetas, tem carta do Heisenberg, carta do Max Planck, etc. Eu achei até meio descuidado esse arquivo. Mas, enfim, acontece que eu então pedi para o David Kaiser, o meu supervisor, que me fizesse a ponte com a Catherine Persson, que é uma grande historiadora da física, tem uma biografia do Heisenberg magnífica, e ela falou, tudo bem, você pode fazer o seu projeto aqui, e ela me aceitou. E aí eu ganhei a bolsa, né, da Oxford, mas para ir para a Universidade da Califórnia, em Berkeley. Então, como era um projeto de 3 anos, falei, não, vou colocar no final do final de tudo, o prazo mais para frente que eu puder, né? E aí o prazo mais para frente que eu podia era tipo, 1 ano depois que eu tinha defendido o meu doutorado, né, mais ou menos. 2016, ¿no? Sim, aí eu fiz então esse pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em cima desse tema. E, bom, então foi 1 ano, né, o meu acordo com a bolsa. Então, a bolsa de Oxford era para 6 meses, depois eu pedi uma renovação na universidade. Então, assim, a bolsa de Oxford já tinha acabado, né, mal dava por 6 meses. Mas eu fui juntando dinheiro para ficar mais 6 meses, que era muita coisa. E, e aí tá, então tive esse período de 1 ano. Mas mantive a minha ligação com a universidade por mais um tempo ainda. E que é muito importante, né? Para você fazer pesquisa bibliográfica, você só precisa de ter um login, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo. E você pode, inclusive, pesquisar jornais antigos e tal, é muito interessante. Bom, então essa foi a continuação do meu doutorado, onde eu me especializei, digamos assim, em estudar epistemes marginalizados, né? Episteme é esse nome grego para conhecimento, então eu digo que eu estudo epistemes marginalizadas, mas naquele contexto que uma coisa e a sua sombra se definem mutuamente. Então, a sombra da episteme dominante se define a episteme dominante, né? É igual na psicologia, né? Nós temos as nossas sombras, mas as nossas sombras é parte da nossa identidade, né? Você pode ter o seu ego e seu alter ego, por exemplo, mas é isso que constitui o todo. Então, para entender a episteme moderna de uma forma mais complexa, mais aprofundada, eu quis entender e continuo tentando entender a relação da episteme dominante com a sua sombra. E aí, nesse sentido, essas são as epistemologias marginalizadas. Algumas dessas se tornaram mainstream. Então, por exemplo, quando você fala hoje em epistemologia feminista, as feministas, na década de 80 em diante, que se tornaram historiadoras e filósofas da ciência,
de certa forma, elas ganharam a batalha que elas travaram, que a gente chama hoje. Hoje faz parte de um currículo de estudos de ciências as principais autoras da filosofia da ciência feminista, a epistemologia feminista. Então, isso seria um aspecto dessa sombra rejeitada que foi mais bem absorvida, né? Então, de certa forma, depois desse trabalho, eu ainda continuo trabalhando com essas epistemes marginalizadas. Então, nesse programa de pós-graduação, UFBA-UFES, eu tenho, nem perdi as contas, tenho uns 10 alunos de doutorado, mestrado, e muitos têm me procurado nessa chave de leitura, né? Epistemologia feminista, filosofia e história da ciência feminista, etc. E, inclusive, eu estou com duas colaboradoras, estou lançando um livro até o final desse mês, até o final de dezembro. Espero entregar a, a versão final, onde eu tenho 2 capítulos introdutórios e 3 entrevistas que eu fiz com algumas dessas epistemólogas feministas, né? Que é a Sandra Harding. A Sandra Harding, eu entrevistei ela no apartamento dela em Los Angeles. A, a Ellen Fox Keller, que eu entrevistei em Cambridge, que foi professora do MIT, que é física, mas foi para a área de biologia, depois foi para história e filosofia da ciência. E a Ellen Londino, que entrevistei num café em São Francisco. E, enfim, essas entrevistas ficaram no meu computador um tempão, anos, e eu já estava quase desistindo já de publicar. E agora, nos últimos meses, eu trabalhei duro para juntar isso. Tenho 2 colaboradoras, e então está saindo, no final ainda desse ano, início do ano que vem, está saindo esse livro sobre epistemologia feminista. Então, de certa forma, eu fiquei trabalhando com essas epistemes marginalizadas, né? E a minha busca é por uma categoria mais abrangente, né? Tipo um Aufhebung hegeliano, que é você supera as dicotomias e acha uma integração ulterior, né? Então, você tem questões como ciência e religião, que foi essa bolsa de Oxford, trabalha com essa dialética, tem epistemologia feminista, mas você tem as epistemes indígenas, que recentemente no Brasil está muito em voga, essa questão das epistemes indígenas, etc. E, enfim, todos os grupos minoritários e marginalizados têm o seu esforço epistemológico, né? Por exemplo, Boaventura, esse filósofo português, tem uma obra que chama Epistemes do Sul, né? Então, tem o Sul global e o Norte global, né? E o Norte global é dominado por uma visão, eu diria, anglo-saxônica, cognitiva, para entender a ciência, etc. E o Sul global fica em desvantagem, digamos, marginalizado. Então seja essas questões de classe, de norte e sul, de etnia, de gênero, etc., todas essas questões se expressam epistemologicamente, digo, os seus problemas se expressam epistemologicamente. Só que a minha tentativa é justamente achar essa categoria mais geral, e sem excluir ninguém ou negar ninguém, transcenda as particularidades, digamos assim, né? Então, eu busco essa episteme mais genérica, né? É o trabalho que eu estou envolvido hoje, por exemplo. Certo. E esse trabalho, onde está fazendo? Bom, esse trabalho das epistemes rejeitadas, enfim, diferente dessas outras iniciativas, que foi com muito planejamento e etc., eu acabei vindo para o UFMG meio de supetão, por circunstâncias. Bom, a ideia de um pós-doc, no Brasil principalmente, é que você vá fazer conexão com um grupo novo, de preferência que seja uma instituição avaliada
melhor do que a sua de origem, né? É tipo um upgrade, e que seja um grupo novo, que você pode até conhecer, mas ainda não fortaleceu os laços. Então, de novo, pela minha trajetória que eu acabo de contar, a minha ideia é que lá na frente eu fizesse um pós-doc ou na França ou na Alemanha. Na Alemanha tem o Instituto Max Planck, que eu tenho boas relações, em Berlim, de História da Ciência, e na França também. Na França tem mais de uma opção de institutos, e, e também tem alguma relação. Então, essa era a minha ideia. Eu não pensava em vir para o UFMG. Isso aconteceu, foi circunstancial. É claro que eu adoro a UFMG, porque é minha casa, né? Mas eu conheço todo mundo, eu não estou fazendo laços novos, eu estou reforçando os laços que eu já tenho, né? Mas aí, dentro dessa circunstância, eu acabei, então, trazendo meu projeto, esse projeto das epistemes rejeitadas, que é o que eu faço hoje aqui, né? Então, agora estou publicando essas entrevistas em forma de livro, com capítulos adicionais que eu redigi, e também tem algumas saindo em forma de artigos, e, nunca deixo de trabalhar com os projetos anteriores, né? Os projetos anteriores, por exemplo, a questão da história dos fundamentos da mecânica quântica, no início do próximo ano, está saindo um capítulo meu nesse compêndio publicado pela Oxford University Press, e organizado pelo Olival Freire e outros colaboradores. Então, eu escrevi esse capítulo sobre uma dessas interpretações, que é chamada Interpretações dos Muitos Mundos. Não é essa interpretação, é a interpretação das histórias consistentes, que é uma derivação da interpretação dos muitos mundos. Então, eu escrevi com dois colaboradores esse capítulo, foi no início desse ano, se não me engano, mas só vai sair, o livro vai sair agora, no início do ano que vem. E esses dois colaboradores, um é o Jim, que é um historiador filósofo da física britânico que trabalha na Austrália, na Universidade de Sydney, e o outro é o Florian, que é um alemão, que trabalha nesse grupo interessantíssimo sobre a epistemologia dos aceleradores de partículas do CERN, uma coisa assim, é um grupo grande até. Então, escrevemos os três, esse capítulo, né? Então, ainda continuo trabalhando com as interpretações de mecânica quântica, a história das interpretações, está saindo um capítulo de livro nesse tema ainda, né? E esses colegas eu conheci também porque eu recebi esse convite do Christopher Fuchs, né, justamente eu estava nesse congresso no Instituto Esalen, no Big Sur, na Califórnia, e era uma semana. E aí tinha várias defensoras de algumas interpretações. Então tinha o Pavo, que foi um colaborador tardio do David Bohm, e ele defende uma interpretação bohmiana, digamos assim, da mecânica quântica. Ele é filósofo de formação. Ele é sueco, eu acho. E o Christopher Fuchs, que tem uma interpretação própria, que ele chama de cubismo, que vem de quantum Bayesianism. Eles usam a interpretação bayesianiana de estatística e probabilidade para entender a física quântica. E o Christopher Fuchs, ele foi um dos últimos alunos do John Wheeler. Então, ele foi estudante do John Wheeler e ele ficou muito impressionado com as aulas do John Wheeler e dedicou a vida a estudar os fundamentos da mecânica quântica. Eu nunca vi alguém mais obcecado do que ele. Enfim, e outras pessoas que eu conheci nessa semana. E o Chris Fuchs me convidou para um projeto dele, que tenta avançar essa interpretação dele, que chama Cubismo. E aí ele tem esse projeto que, volta e meia, ele reúne pessoas nesse Instituto de Estudos Avançados de Stellenbosch, que fica na África do Sul.
E aí ele me convidou junto com vários outros. Tem um outro que é um colega meu, alemão, mas que trabalha, aposentou agora na Suíça. Ele trabalha uma interpretação que o Pauli desenvolveu mais ou menos com o Jung, o psicólogo suíço. Que o Pauli, ele teve um breakdown, um momento da vida dele, e aí ele foi fazer terapia com o Jung, isso em Zurique, na Suíça. E eles viraram amigos e se corresponderam por cerca de 15 anos. E embora cada um deles tenha publicado coisas juntos e separados, a parte mais rica dessa colaboração está nas cartas. Só que a viúva do Jung segurou por muitos anos essas cartas. Ela achava que a viúva do Pauli, ela achava que a relação do Pauli com o Jung tipo sujava a reputação do Pauli, né? Tipo, o Jung é um místico, o Pauli é um grande cientista e as coisas não devem misturar. Acontece que não é o que o Pauli achava, né? Então, essas cartas foram publicadas, são todas publicadas já, mas demorou muito para isso acontecer. E no período que começaram a publicar, e o Paulo escrevia compulsivamente cartas o dia inteiro para todo mundo, o Harold Atmansparre, que é esse colega alemão, que inclusive trabalhou em Zurique, até recentemente, onde o Paulo trabalhava. Eu fiz uma entrevista dele, certa vez, lá em Zurique. Ele então reconstruiu a teoria que o Pauli construiu junto com o Jung, que está mais na troca de correspondência do que nos papers e livros que eles publicaram. Então, é outro cara que estava lá no Instituto Tesalém, mas que eu já tinha conhecido na Alemanha e na Suíça, e que foi para a África do Sul também. Então, acaba que as pessoas que trabalham com fundamentos mecânica quântica, como qualquer comunidade, acaba se conhecendo, né? Então, quer dizer, então eu continuo, de certa forma, trabalhando com esse tema do doutorado, que, como eu falei, é um tema que, desde a adolescência, eu tinha algum interesse pelos livros de divulgação científica, muitos dos quais, hoje, eu considero não têm qualidade nenhuma. Alguns sim, outros não. Mas despertou meu interesse. Então, eu acho que esses interesses de pesquisa são como traços da personalidade, eles nunca vão embora, né? Eles trabalham mais intenso durante um tempo, mas eles continuam indo e voltando. Então, não abandonei esses outros temas, interesses, não. Certo. Então, ya para andar, ya para casi terminar nuestra entrevista, ya que llevamos bastante tiempo aquí, está ficando bastante, un poco longa. Eh, bueno, al menos la gente que va a conseguir asistir ella va a poder asistirla por partes para no ficar muy cansado. Ay, ya estoy un poco cansadinho. Unas preguntinhas rapidinhas. La primera, você está agora em um postdoc, não? Em que momento você tem previsto voltar para trabalhar na UFS outra vez? Daqui um ano, mais ou menos. Daqui a un año, ¿cierto? Entonces, para el 2022 los estudiantes van a poder tener ya sus aulas nuevamente. Isso. Ah, legal. Y la otra, algo más ya más tranquilo. Me imagino que ya sé su respuesta, mas ¿você tem algum passatempo? Passatempo? Tenho alguns passatempos, né? A leitura é um, com certeza. Sim. Eu leio todos os dias, várias horas por dia. Música, adoro música. Como eu falei, quando eu era calouro na UFMG, eu estudei música, estudei violão clássico durante 2 anos. Mas eu não tenho talento para tocar música. Mas eu sou um apreciador de música, né? Tanto música popular quanto música erudita. Então, música, eu adoro música. E, enfim, teatro, cinema, sou cinéfilo, amo cinema também. Eu assisto um filme todo dia, amo cinema. Enfim, eu gosto de estar com meus amigos, adoro. Minha mãe, como eu falei, ela foi dona de um buffet durante 35 anos. A minha irmã mais velha, ela é engenheira como meu pai, mas ela tem uma formação também gastronômica. Então, adoro estar com os amigos, com uma boa comida, um bom vinho. Para mim é uma coisa que eu
se puder, toda semana eu encontro com amigos e uma boa conversa e tal. Boa música, bom vinho, boa comida, boa companhia. Sempre que eu posso, eu corro. Na Ah, verdade, é, eu tenho, eu, na verdade, eu preciso de correr, porque me faz bem. Então, embora eu já pratiquei outros esportes na vida, eu acho corrida a coisa mais fácil, porque você sai na rua, você sai em qualquer lugar, qualquer hora, né? Não depende de combinar com ninguém e, e faz muito bem colocar uma música e correr. É outra coisa que eu não posso fazer todo dia, mas se eu pudesse eu faria, né? Depende da agenda. Pelo menos 3 vezes por semana gosto de correr enfim, eu sou apreciador dos esportes, mas hoje eu só faço isso, corrida. Corrida é a coisa que eu gosto de fazer. Enfim, você se sente bem, né? Esvazia a hum. mente, é um momento de descansar a cabeça. Então, é um hobby, eu diria também. Certo, Gustavo. No, muito obrigado por essa entrevista. Vamos a terminar aqui. Y bueno, verdad, obrigado, estuvo bastante extensa, mas gosté mucho, você tiene bastante conocimiento. Espero que los estudiantes consigan entrar en contacto con você y preguntar sobre un monte de libros que você sabe, sobre la filosofía de la ciencia, historia, ciencia, y su vivencia está bastante óptima para nuestros estudiantes. Así que, obrigado por participar. Obrigado você, Aldo, pelo convite, parabéns pela iniciativa, que eu achei muito legal, muito interessante, e espero sim que os estudantes aproveitem e podem sempre me procurar, eu sempre estou à disposição dos estudantes e sempre que alguém precisar me procurar, eu estou à disposição. Cierto. Entonces, muy obrigado, Gustavo, nuevamente. Y para todos los demás, a gente se ve aquí en otras entrevistas de aquí a poco.